Que a paz do Mestre Jesus seja convosco. Inicialmente, cabe ressaltar a bela mensagem da noite, lida a título de Exódio, que trata da questão da paciência dos nossos pais, na nossa criação, dos nossos companheiros de jornada e, acima de tudo, do Mestre Jesus, onde a humanidade comemora a Páscoa, e que nós não fiquemos presos aos nossos atavismos, os atavismos religiosos, considerando que lá está a cruz onde Jesus desencarnou. Na verdade, a mensagem de Jesus no domingo de Páscoa é de vida. Jesus provou a todos nós a imortalidade da alma, que era possível suportar as mais atrozes dores infligidas a seu corpo físico e mesmo assim dar um fiel testemunho do perdão. É Jesus o nosso guia, o nosso mestre, o nosso exemplo, e que nós possamos seguir-lhe os passos, que nós possamos, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, nós possamos seguir adiante. Reunidos aqui no Grupo Espírita de Petrolina ou qualquer outra instituição religiosa, nós temos que ter em mente que somos espíritos ainda dementados, atormentados pelas nossas imperfeições. Apenas isso. Não requisitemos a nós, obviamente, uma situação de elevação que ainda nós não possuímos, Então que nós possamos fazer essa reflexão na mensagem da noite e principalmente no exemplo de Jesus. Nós vivemos num mundo de velocidade, de informações. Nunca se teve tanto acesso à informação, às mídias sociais, As informações ocorrem, os fatos ocorrem instantaneamente em um determinado local e nós já sabemos quase que imediatamente. Mas, da mesma maneira que as informações chegam, as nossas relações sociais se estabelecem e duram no mesmo tempo que as informações nos chamam a atenção. Nós vivemos numa sociedade de estímulos. Nós vivemos numa sociedade do tempo sem tempo, onde tudo é cronometrado. Utilizamos agendas, temos encontros, eventos, são marcados pelas redes sociais. A nossa vida toda é talhada ou determinada pela nossa agenda, não é mesmo? Temos horários para chegar aqui no GES por uma questão de disciplina, mas fora daqui nós temos nossos afazeres. E nós vivemos dentro de um grande triturador que é a modernidade. Nunca se consumiu tanto ansiolítico no mundo. O Brasil é um país recordista de consumo de ansiolítico. A nossa sociedade é extremamente ansiosa. Haja vista que as drogas em evidência são aquelas drogas, desculpe a expressão, que causam barato para desacelerar, não é isso? A gente usa de tudo. Remédio para dormir, bebida alcoólica que já há muito tempo se usava, mas o consumo vem aumentando exponencialmente, as drogas ilícitas ou as chamadas drogas recreativas. A gente quer desacelerar. A humanidade está dando um sinal claro nesse sentido. Quantas pessoas hoje buscam fazer yoga, meditação, uma atividade para desacelerar? Nós não fomos criados para viver a 110%, atento o tempo todo. É um processo natural e necessário que nós tenhamos ou estejamos em alerta por vários fatores para a nossa preservação, para ficarmos atentos quando estamos realizando determinadas atividades. Mas nós estamos abusando da nossa estrutura física biológica, através de desequilíbrios que vêm de nós, seres espirituais, projetando aí no nosso corpo físico esse desequilíbrio, que se dá através do estresse com reflexos no corpo físico, obviamente.
Joana de Ângeles, já preocupada há muito tempo com isso, ela nos esclarece que no capítulo 28 do livro Atitudes Renovadas, que o estresse, numa certa dose, é bom, é essencial, é salutar para a nossa preservação, determinadas situações de perigo, mas nós estamos passando da exceção para a regra, vivendo o tempo todo a 100%. Quais são as consequências disso? Quais são os efeitos nas relações sociais? Qual o efeito disso para o ser imortal, para o ser espiritual? Nós estamos levando essa situação extrema para a aquisição de valores morais, valores espirituais, ou apenas para a satisfação do prazer? Como estamos projetando isso para as nossas relações? Será que nós estamos nos tornando mais individualistas? Estamos realmente estabelecendo laços afetivos profundos diante do mundo superficial que nós vivemos? São questionamentos que essa obra, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, nos coloca, né? A renovação das nossas atitudes frente a esse problema específico do estresse e da nossa vida. Mas vejam, a nossa encarnação aqui na Terra, ela é pontilhada, obviamente, pelas necessidades que nós temos de evoluirmos. E nós passamos por etapas que nos causam sofrimento. Nós procuramos sempre viver numa zona de conforto psicológico, ou a chamada zona de conforto mesmo, é que o ser humano procura. O ser humano, ele não gosta de mudanças, principalmente mudanças que incomodam. É natural isso, é natural em qualquer processo. Mas vejam, a nossa vida lá no útero, né, da nossa mãe, enfim, protegido, aquecido, vivendo os automatismos, nós estamos ali, nos sentimos seguros, tanto que tem até uma expressão, nós numa situação de necessidade, a gente se coloca numa posição fetal, né, para se proteger, porque isso nos remete àquela ideia de proteção, de acolhimento. Mas tão logo nós saímos do útero materno, já começa um processo que busca lá em nós estimular os nossos instintos para a nossa sobrevivência, o chorar para o mamar, para comer, enfim, todo dentro desse processo de adaptação que o ser recém-egresso do mundo espiritual experimenta. Agora vai mais um pouquinho além, nós temos a separação da mãe. Eu digo separação entre aspas, é o processo de deixar e se afastar da casa, ir para a escola, não é? Quem é pai aqui sabe da dificuldade que é o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês de aula do filho. O filho chora, a mãe chora junto, o pai também, enfim, né? Todo um processo. A criança tem um pequeno estresse, mas o que ela faz? Diante daquela dificuldade, ela se adapta àquele ambiente e segue a sua vida. Isso é importante para a formação da sua personalidade. Mas isso se complica um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais além, no início da vida adulta, onde nós temos a questão da competição, da busca pelo espaço e pelo prazer e poder. E aí nós começamos um processo muito delicado. Os nossos instintos de agressividade, né, eles são controlados ou inibidos, via de regra, pela educação, para que nós possamos nos ambientar e ter uma vida normal em sociedade. E aí aqueles instintos impulsivos são controlados. Agora veja, esse controle psíquico que nós fazemos desses impulsos primeiros ou próprio da humanidade, ele começa então, se bem equilibrado e bem trabalhado, nós temos uma vida comum. Ora, nós estamos falando de paciência. O contrário da paciência é a impaciência, muitas vezes a impulsividade. E como nós controlamos isso? Através da nossa razão, do uso da nossa razão. Havendo um equilíbrio, nós teremos uma vida plena, equilibrada. Mas o problema é quando essa equação ela se desequilibra. E aí nós vamos ter uma resposta do nosso organismo. Bom, para me impor, para ser competitivo, eu começo então a dar algumas respostas.
ser mais agressivo, mais ousado, estar o tempo todo alerta, procurando estar trabalhando, né, de maneira incessante. E aí o meu corpo começa a dar uma pequena resposta orgânica, natural, produzindo no nosso organismo, né, adrenalina e noradrenalina. Exatamente, a competição, a adrenalina, a vontade de ser adiante, se impor, se afirmar. Isso é bom? É bom, não é ruim, desde que seja episódico. Já imaginou uma vida o tempo todo onde nós temos o medo, o receio de perder o prazer ou o poder? Muito provavelmente nenhum de nós aqui tenha vivido essa experiência de competição no trabalho, né? Um tentando pegar a função do outro, o cargo do outro. Eu creio que não seja o caso de ninguém aqui, espero que não seja. Mas quem já presenciou uma situação dessa sabe do que eu estou falando. Muitas pessoas não dormem, vivem o tempo todo, né, naquele esforço, naquela tensão, não dorme, fica atento. Não, peraí, eu vou fazer alguma coisa agora, porque senão o meu competidor aqui, a pessoa lá do meu trabalho, vai me passar para trás. E naquele tempo todo, competição, eu vou ter uma resposta a isso orgânica, que é a produção, basicamente, dessas duas substâncias. De maneira frequente, isso vai causar um desequilíbrio no meu organismo. Nós vivemos numa sociedade ansiosa. A Organização Mundial de Saúde diz que 33%, pessoal, um terço, vamos arredondar a conta aqui, um terço da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, é ansiosa. A região metropolitana de São Paulo, no Brasil, é a região mais ansiosa do Brasil. 19% ali dos seus... 29,6% dos seus habitantes sofrem de ansiedade. Isso resulta o quê? No consumo também excessivo de ansiolíticos. Vivemos dessa maneira. Mas vejam, a ansiedade, ela vai causar em nós sempre, na verdade, ela é a causa de um efeito anterior, que é o desequilíbrio, esse desequilíbrio que nós temos em nossas vidas, essa maneira ansiosa de ser. Mas a ansiedade é resultado, na verdade, de uma causa que é o estresse. Conceituando aqui o estresse, eu sei que tem algumas críticas com relação ao conceito de estresse, mas vamos colocá-lo de maneira geral. O estresse, na verdade, é a consequência, a causa a gente já viu aqui, a nossa vivência, toda a nossa experiência como seres imortais dentro do processo reencarnatório. O estresse é uma resposta do organismo. Veja, é o organismo dizendo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu posso viver em situação de estresse, uma situação de perigo, uma situação que eu preciso realmente estar atento, mas calma aí, isso é de vez em quando. Você não pode, viu, o ser espiritual e o corpo físico se falando, eu não posso viver o tempo todo assim, eu não aguento esse tipo de resposta. Há um limite físico, uma drenagem das energias nesse sentido. E aí uma resposta do organismo, físico ou mental, a um evento de esforço extremo ou importante, geralmente quando se sente ameaçado ou sob pressão. Essa resposta libera uma série de reações químicas no seu organismo, o que provoca o quê? Reações fisiológicas, sob a forma de doenças. Né? O primeiro cientista a estudar o estresse, ou trazer ou propor esse conceito, foi Hans Selye. Nos primeiros estudos que ele realizou, é um endocrinologista vienense. Ele usou essa palavra para aplicar em linguagem médica, um significado de desgaste emocional, desequilíbrio psicológico, cansaço como efeito de grandes tensões a que o ser humano é submetido. Ele colocou, foi a primeira pessoa, e esse conceito, obviamente, vem sendo trabalhado por vários cientistas, de maneira que essa palavra estresse, também aplicado ao conceito físico, estresse de materiais, já ouviram essa expressão? Os materiais também estressam. Animal fica estressado? Também fica estressado. Daniel, pode me ajudar aqui? Também fica, e nós também ficamos, porque nós também vegamos uma roupagem fisiológica. E Joana de Ângeles, ela coloca que no livro Atitudes Renovadas, esse que eu citei há pouco, que a palavra estresse passou a ser usada com frequência para definir os estados limites
entre suportar e explodir emocionalmente. Joana de Ângeles diz que nós temos 3 sentimentos básicos: amor, ira e o medo. São sentimentos básicos do ser humano. E a partir desses sentimentos básicos derivam os demais: amor, o amor, claro, o amor principal, mas a gratidão, o acolhimento, a atração sexual, a ira, o ódio, o rancor, a raiva, a inveja, enfim, desses 3. E se não houver um equilíbrio psíquico nosso nesse sentido, esses sentimentos, eles acabam por dar uma resposta, e o dão naturalmente no nosso corpo. Quando nós estamos com raiva, um sentimento de acolhimento, de caridade, se projeta no nosso corpo, é fato. Sentimento de vingança. A doutrina espírita nos mostra, inclusive, e a espiritualidade, obviamente na nossa vertente espiritual, nos diz que o que nós pensamos e sentimos se projeta no mundo físico, no mundo extrafísico, melhor dizendo. Altera a nossa psicosfera espiritual. Nos tornamos mais atrativos ou repelindo as pessoas pelos sentimentos que nós nutrimos. Tudo isso vai formar o quê? A minha atmosfera espiritual. Já ouviram falar de aura? Essa projeção das nossas energias? Sim, isso é uma verdade. O nosso corpo espiritual também projeta os nossos sentimentos, mas tudo isso se origina em razão do desequilíbrio ou equilíbrio do ser espiritual, nós, espíritos encarnados. Portanto, aqui nós temos um limite, entre suportar e explodir emocionalmente. Nós vivemos sob pressão o tempo todo, exigimos das pessoas que estão próximas a nós também resultados. Profissionais que lideram equipes colocam sua equipe ao extremo, exigindo meta. Não que exigir meta seja ruim, é bom para saber onde você está indo, mas tudo isso dentro de um limite, sabendo que você está lidando com seres humanos, com seres que, enfim, têm outros problemas, e não vai apenas somar mais um problema para obter um resultado material, levando aquela pessoa a adoecer. Marcos, mas me diga o seguinte: isso realmente existe? É possível que uma pessoa fique doente por conta do estresse? Ou a ansiedade que nós vivenciamos hoje, é possível levar a pessoa a um estado de morbidez, no estado de doença? É possível. Nós temos dados oficiais da Previdência Brasileira que os trabalhadores estão adoecendo. Mas não são aquelas doenças clássicas. Joana de Ângeles diz: a medicina avançou muito. Nós já temos a cura para grande parte das doenças, que no passado matavam muita gente. Mas não adianta, estão surgindo doenças novas e cada vez mais complexas, chamadas doenças autoimunes. Nós temos as doenças, claro, tirando a questão orgânica, a depressão, que é o grande mal hoje, a maior causa de afastamento dos trabalhadores, da iniciativa privada no setor público, é a depressão. Tirando as causas orgânicas, não há outra explicação. Síndrome do pânico, qual é a causa orgânica dessas síndromes? Ou da ansiedade, qual é a causa orgânica? Veja que a medicina hoje está sendo provocada, a atuar de uma outra maneira, de uma outra forma, uma outra visão, um outro aspecto, considerando que ali, muitas vezes, alguns profissionais assim o fazem, tem também a questão espiritual, sem dúvida nenhuma. Agora, o grande problema, pessoal, dos fatores chamados fatores estressores, não é aquele estresse que você teve na faculdade, foi fazer a prova, se deu mal, tem aquela pressão para entregar o trabalho no final do mês, que você foi deixando, achou que o fim do mês nunca fosse chegar, ele chegou, aí tem aquele estresse, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela pressão. Bom, se for um fato, como eu disse, episódico, ok, é natural do processo humano, o organismo irá reagir dessa maneira. Agora veja, nós temos os fatores chamados estressores críticos, que são aqueles acontecimentos bons ou ruins, com reações emocionais do indivíduo, que ele aprende, se adapta àquela situação, enfim, a vida dele segue. Os traumáticos, bom pessoal, já ouviram falar de estresse pós-trauma?
Pessoas são submetidas a um grande sofrimento que ele não consegue lidar com aquilo. Aquelas pessoas que enfrentam situação extrema de guerra, viciação, enfim, fatores que ele não consegue trabalhar com isso. Então ele tem o chamado estresse pós-traumático também. Os cotidianos, que são estresse que nós temos no trânsito, com a família, né, no final do mês para fechar a conta, enfim, são esses estresses. E os crônicos, né, que são acontecimentos de longa duração. A pessoa está desempregada, ou passa por uma doença grave por muito tempo, né? Aí nós temos o quadro também crônico de fatores estressores. E eles se apresentam, obviamente, no nosso corpo físico de diversas maneiras. Os principais sintomas físicos, né? A dificuldade para dormir, né? E aí nós entramos na grande questão dos remédios para dormir, que muitas pessoas acabam se viciando neles. Não vivem mais sem remédio para dormir, mas a situação de estresse leva a esse quadro dramático. Queda de cabelo, né? Cansaço demasiado, o sujeito vive cansado, é óbvio, pessoal. Imaginou ficar o tempo todo alerta, tensão, haja corpo para aguentar. Mas eu acordo já cansado, realmente cansado, né? Alergias de pele, psoríase, né? Temos vitiligo, muitas vezes pode ser um quadro ali importante. Gastrite e úlcera, né? É comum também. A tensão muscular, a imunidade baixa também, um efeito físico do estresse, dores de cabeça e mudança de apetite. Mudança de apetite, a pessoa pode comer pouco, parar, estou sem fome, mas também, em razão do estresse, ingerir muita comida também, como forma de compensar. E as tonturas, além de outros fatores, pessoal, de natureza psicológica. Mas qual é o efeito, então, do estresse no nosso cérebro? Como é que funciona isso? O estresse ele é muito prejudicial nas nossas vidas. No cérebro, né, com o tempo, o cortisol, depois desse fenômeno de estresse constante que nós permanecemos, o corpo libera o cortisol também, né? Tem a capacidade de diminuir a nossa saúde física, mental e emocional. Veja como é devastador, né, a questão do estresse hoje na nossa sociedade, a maneira como nós vivemos. Marcos, mas é possível viver sem estresse? Não, não é possível, mas é possível uma convivência dentro de certos parâmetros, que Joana de Ângeles nos recomenda, a doutrina espírita também, né? Então, quais são os efeitos? Vamos lá, pessoal. O nosso cérebro, ele tem um campo, né, nosso chamado hipocampo, né, onde Camila, obrigado Camila por me ajudar aqui a localizar, né, ele produz uma enzima que ataca moléculas no hipocampo, que são as responsáveis por regular as sinapses, né, que fazem as ligações. Quando as sinapses são modificadas, menos conexões neurais são possíveis nessa área. Pessoal, isso quer dizer o seguinte: o estresse, ele impede que nós aprendamos novas coisas. Estressado ele não aprende, porque o cérebro precisa também desacelerar, a nossa mente desacelerar um pouco, para poder absorver. Eu estudava com algumas pessoas, e eles me diziam assim: olha, é o seguinte, um grupo de estudo para concurso público, e aí as pessoas diziam o seguinte: estou compartilhando apostila, material e Ritalina, que é um medicamento, né, para tratar déficit de atenção. Exato, gente. As pessoas consumiam Ritalina como se fosse vitamina, assim, para ficar acordado, ligado. Aí eu pergunto assim: muito bem, e quando tudo bem, você vai tomar, tem os efeitos colaterais dessa droga, é uma droga, e toda droga tem um efeito no organismo. Muito bem, daí quando você parar de usar, você vai ter que parar de usar. Qual vai ser a reação do seu organismo? Ela falou: não, vou ver depois. Hoje essa pessoa sabe quais são os efeitos do medicamento que ela tomou. Desarrumou completamente a questão orgânica dele. Ele virou uma pessoa assim. Eu falei: e agora? Ele falou: não, agora eu vou fazer outro tratamento. Eu falei: ótimo, você ficou todo esse tempo, agora tratar a tua saúde. Mas enfim, né, pessoas utilizam desse elemento para conseguir ficar ligado e atento e alerta o tempo todo. Nosso organismo não aguenta. Isso um pouco mais adiante, ele vai dar um alerta.
muito grave. Isso pode gerar quadros de saúde mental graves também, tá? Como a depressão. Então vejam, a pessoa pede a sociabilidade, é aquele camarada antissocial. O estressado é o antissocial. Agora a gente começa a entender algumas coisas. Porque aquele camarada sempre estressado, pressionado, enfim, não relaxa, ele é antissocial. Ele afasta as pessoas dele. Ele está dando uma resposta para nós de insatisfação. Ele está levando o seu organismo ao extremo e se torna uma pessoa desagradável. Por que isso, pessoal? Porque você pode relacionar a uma pessoa que é altamente estressada a uma pessoa antissocial. Pois bem, como eu disse no início, o que nós doamos ou damos às pessoas é aquilo que nós cultivamos. Se eu vivo sobre tensão permanente, na busca de algo pelo poder, pelo prazer, ou em total desequilíbrio com aqueles sentimentos básicos que Joana de Ângeles mencionou, eu dou mais atenção à ira e o medo, eu estou projetando o quê? Que tipo de energia? Boa? Não, uma energia de baixa vibração. Eu acabo afastando as pessoas. Chego perto dela, nossa, mas que pessoa desagradável, que pessoa pesada, tensa. É isso. É por isso que ele se torna antissocial. Nós vivemos num mundo de atração. Aquilo que é bom nos atrai. Nós queremos estar bem próximo. Aquelas pessoas que são desagradáveis, muitas vezes nós pedimos distância dela. Além disso, pessoal, como eu disse, nós vamos aqui perder a capacidade de aprendizado e também reduzir o volume de matéria cinzenta em regiões associadas ao quê? Às emoções, ao autocontrole e às funções fisiológicas. Vejam, emoções e autocontrole. É um passo para a pessoa se tornar egoísta, né? Uma pessoa sem compaixão, fria, sem amor ao próximo. É uma resposta. Mas isso não é a causa, é o efeito. Porque a causa está onde do desequilíbrio? No ser espiritual. Não é o organismo que determina qual é a característica do espírito. É ele que projeta no seu corpo físico isso. Porque tudo isso pode ser alterado, né, e mudado por nós. Além disso, o estresse ele tem um efeito na questão do nosso coração. Por que eu estou colocando aqui o cérebro e o coração? Estou relacionando esses órgãos aos nossos centros de força. Coronário, o frontal, que é da razão, da racionalidade, do comando da máquina corporal, mas também o coração, o centro cardíaco, que é o centro das emoções. Centro de força dos sentimentos é o coração. Por isso que os artistas, os pintores colocam o coração como estar apaixonado, ter sentimentos elevados, né? O nosso centro de força, que está localizado no nosso perispírito, é a sede das emoções e coincide com o plexo nervoso cardíaco. Por isso, situações estressantes levam à produção de adrenalina e corticoides. Tais substâncias geram arritmia, alterações da pressão arterial e aumento do risco de trombose e coagulação sanguínea, tá, pessoal? Isso aqui o Dante Pazzanese, de cardiologia, fez um estudo sobre essa questão do nosso coração. Além disso, né, a adrenalina atua aumentando os nossos batimentos cardíacos e a pressão arterial, o que pode culminar em um ataque cardíaco e até levar à morte. Já o cortisol, outro hormônio liberado durante a situação de estresse, pode causar mortes em pessoas que já tenham doenças cardiovasculares. Então, realmente, nós vivemos numa situação, né, difícil. Poxa, Marcos, mas você está me dando essa notícia? Claro, todos nós sabíamos disso. Mas como é que a gente vai viver dessa maneira? Tem um meio da gente viver com menos estresse? Eu sou professor de escola pública, eu sou atendente, faço atendimento ao público. Como conviver com isso? Eu tenho 5 filhos, o mais novo tem 1, o mais velho tem 6. Né? Estou na escola, estou no período de férias, e aí? Como é que eu faço para viver essa situação? Resumindo, eu sou brasileiro. Né? Como conviver com estresse? Mas vejam, a gente precisa analisar o mundo em que nós estamos inseridos e
realizarmos escolhas, pessoal. Precisamos realizar escolha. Hoje nós temos a sensação que nós precisamos dar conta de tudo. Tudo. Se deixar uma coisa para trás, opa, não posso deixar e tal. Não é? A gente vive assim, pressionado para dar conta de tudo. O marido que dá conta de tudo, a esposa que dá conta de tudo, o funcionário perfeito que dá conta de tudo, o professor que dá todo o conteúdo, corrige no prazo, e a gente vive assim, né? Sem contar as carreiras onde nós temos prazo, né, para cumprir, para entregar, que realmente contribui para isso. Pois bem, Joana de Ângeles, no capítulo 28 dessa obra, Atitudes Renovadas, ela diz que numa cultura de ansiedade, em decorrência do tempo sem tempo. O que quer dizer isso? Vivemos numa cultura de tempo sem tempo. O que é uma cultura de tempo sem tempo? A gente acha que tem tempo, mas a gente não está tendo tempo para fazer nada. Nós estamos fazendo o quê? Sacrificando situações para, na nossa mente, acomodar. Não, eu estou dando tempo das minhas coisas. Olha, eu cumpro todos os meus prazos, mas e o tempo para outras situações, para a tua elevação enquanto ser espiritual? Está onde? Claro, cada um sabe das suas dificuldades, mas veja, eu vou dar conta de todas as minhas atividades profissionais. Ela fala, não, na casa espírita não vai dar tempo, aí, mas para mim aquilo é o tempo. Eu dei conta de tudo, mas veja, e para o teu crescimento? É por isso que muitas pessoas dizem assim, eu estou agora sem tempo. A primeira coisa que ela faz é cortar as atividades que podem elevá-la, lhe tranquilizá-la. Vou deixar de ir na igreja, vou deixar de ir na casa espírita, vou deixar o trabalho voluntário de lado. É a primeira coisa, não é? Para essas pessoas, essas situações são supérfluas. Ela corta, para ela não é fundamental, não é essencial. O tempo é isso aqui, um tempo sem tempo, que ela vai empregar a sua vida, as suas energias, e vai, obviamente, o seu corpo reclamar de alguma maneira. E aí sim, ela vai ter que arrumar um tempo para pensar a sua vida, a sua maneira de agir e atuar. A que a maioria das criaturas se atira, portanto, é algo que cabe ao nosso livre-arbítrio, buscando aproveitar o máximo, sem cuidar do refazimento interior, é o que eu disse. Nós empregamos todas as nossas energias para situações materiais. Claro que nós temos, sim, somos responsáveis pelas nossas atividades como profissional, como pais, mães, enfim, filhos, etc. Mas a gente precisa equilibrar isso, né? Para o nosso refazimento interior, de recomposições das nossas forças, dos estímulos de idealismo. Veja, pessoal, quantas ações idealistas nós já deixamos para trás, achando que isso é preguiça, né? O que? Trabalhar voluntário? Isso não leva a nada. Vai projetar o que na minha vida? Muitas pessoas pensam isso. Graças a Deus, há um movimento no sentido contrário, né? Estimulando o trabalho altivo, idealista. Mas por que, Marcos, o trabalho idealista ele vai nos equilibrar intimamente? Porque nós vamos ver, pessoal, que a nossa mente ela tem um potencial energético curativo muito grande. Daqui a pouco a gente trata desse tópico. O estresse e a cultura da ansiedade geram alguns reflexos nas nossas vidas. Por exemplo, os relacionamentos sociais, eles passam a ser rápidos e supérfluos. Não tem tempo. Muito bem, as pessoas antigamente, há um tempo atrás, submetidas a menos estresse, tinham um tipo de comportamento diferente, né? Namorava algum tempo, não é isso? Conhecia a pessoa, mandava cartas, não é isso? Assim que funciona. Conhecia a família da moça, do rapaz. Não sou dessa época, meu pai me contou que era assim, tá? Era assim basicamente que funcionava. Hoje o pessoal funciona como? Me dizem, tem aplicativo para tudo hoje, é aplicativo, vai lá, olha, pronto, é isso, né? Rápido e superficial, não tem tempo, ó. As pessoas são impacientes, entendeu? Conhecer a outra e tal, estabelecer um relacionamento. O desinteresse de uma pessoa pela outra, decorrente desse contato muito rápido, superficial. Muito bem, é você, pode ser outra da semana que vem. As famosas expressões, né?
que a nossa juventude usa, a fila prossegue, não é isso? A fila anda, e outros do gênero, é isso, a fila anda, precisa andar, não é? Excessiva concentração do ego também, obviamente, eu quero tudo aquilo que me causa satisfação imediata, é aquela busca inicial pelo prazer e pelo poder. E o desejo de não quero ter problemas, não quero me fixar em alguém, problema de relacionamento, discutir relacionamento, não, eu quero aproveitar o máximo de prazer, sem que ninguém me incomode ou me repreenda, e assim a nossa vida segue superficial, só que tudo isso não é natural. Isso vai acabar o quê? Saturando aquele ser, que vai não mais sentir prazer pelas coisas, e vai entrar numa espiral, num desequilíbrio mental muito grande, da sua saúde mental, gerando os quadros de pânico, de depressão, perda de sentido da vida, e aí nós sabemos onde isso caminha. A exaustão leva ao estresse, porque aquilo não vai me dar prazer mais. A minha vida toda foi centrada nisso. Vem o estresse que se projeta através de doenças no nosso corpo físico. Essa é a nossa cultura de ansiedade. Bom, muito bem. Qual é a profilaxia então para o estresse? Vamos lá. Nós não podemos esquecer, pessoal, o seguinte, que as doenças, claro, têm as causas, né, orgânicas, enfim, genéticas, mas nós não podemos jamais esquecer que somos espíritos com débitos morais. Somos seres que tivemos várias existências. E nós estamos encarnados atualmente, hoje, com um propósito muito claro de resgatar débitos morais, dívidas que adquirimos no passado. A grande maioria de nós, a grande maioria. Pois nós estamos no mundo de provas e expiações. Obviamente, tem espíritos que estão aqui para provas e outros para resgates. Muito claro isso, nos revelado pelo Livro dos Espíritos. Então veja, a partir do momento em que nós temos essas deficiências morais, o individualismo, o egoísmo, tendo como prático o hedonismo, nós vamos abrir o quê? Um campo vibratório para desorganização celular e contaminações. Uma pesquisa, uma descoberta da medicina, pessoal, foi, se confirmada realmente, foi publicada uma revista esse ano, a descoberta do novo órgão do corpo humano. Veja, pessoal, uma revolução. Eu fiquei assim, até comentei com um colega nosso, Sócrates, falei, Sócrates, isso é comprovação do que André Luiz disse na década de 40, sobre o chamado duplo etérico, Fiquei impressionado. Vamos aguardar para que a medicina realmente confirme essa situação. Me parece que está bem adiantado nesse caminho. Então nós vamos ver, pessoal, que esses desequilíbrios no campo moral vai causar verdadeiras fissuras na nossa proteção do nosso corpo físico, projetando no mundo espiritual isso. E aí nós vamos receber verdadeiras lavas do mundo espiritual. Para quem já leu a obra Os Mensageiros, tem um capítulo lá chamado O Desencarne de Fernando. Fernando é uma pessoa com uma vida completamente indisciplinada, levado o seu organismo ao extremo. No momento da sua reencarnação, a equipe de Aniceto, André Luiz, diz lá, olha, esse nosso irmão, ele não mais controla o seu organismo, os trilhões de células que compõem o seu organismo, ele perdeu completamente o controle, porque havia uma verdadeira abertura ou fissuras no seu campo vibracional, que causou o desequilíbrio que levou ao esgotamento dos seus órgãos, e ele já estava próximo do seu desencarne. Quem comanda o nosso corpo somos nós, seres espirituais, transmitindo a nossa vontade, projetando as nossas virtudes e também as nossas deficiências por meio do perispírito no nosso corpo físico. Se nós estamos em desequilíbrio, isso vai se projetar no nosso corpo físico. Hoje a medicina caminha nesse sentido de entender esse mecanismo da mente, a mente comandando o corpo. Mas a doutrina espírita vai além. A mente, na verdade, é o ser espiritual. É ele que comanda tudo isso.
Agora veja, se a nossa mente não tem recurso espiritual para controlar isso, Marcos, mas veja, que recursos serão esses? Recursos bem aplicados, e nós vamos ver qual é a profilaxia, quais são os recursos que nós podemos ouvir da nossa mente, irá nos causar uma sensação de saúde, bem-estar, paz e alegria de viver. Aqui um pouquinho mais adiante, pessoal, nós vamos ver o seguinte, que Joana de Ângeles diz que a nossa mente ela tem que estar municiada, ela tem que estar equipada para manter a saúde do corpo físico. Dificilmente você verá uma pessoa negativa, uma pessoa sem valores espirituais, uma mente elevada, gozar de plena saúde. Algum desequilíbrio ela terá, projetado no seu corpo físico. Vamos ver. Ela diz que as nossas ondas mentais, que da psique que se exteriorizam, vitalizam todo o nosso organismo, tal qual uma corrente elétrica, encarregada de manter a mesma potência, sustentando os trilhões de células dentro das finalidades para as quais foram criadas. Veja, pessoal, nós temos a capacidade de controlar cada célula do nosso corpo através da nossa mente, das nossas vibrações elevadas. O que na verdade estava se dizendo no desencarne de Fernando, na obra Os Mensageiros, era isso. Fernando não controlava mais o seu organismo. Seres inferiores estavam tomando o seu corpo porque ele não conseguia mais emitir comando de defesa, das células de defesa do seu organismo. E lá estava já no processo de partida. Ela diz assim que qualquer alteração de energia, para mais ou para menos, logo se apresentam os defeitos correspondentes nos nossos aglomerados orgânicos. Havendo uma alteração nessas energias, isso se projetará de alguma maneira sobre a forma de doença. Então, qual é a nossa programação para a saúde? A recomendação da veneranda Joana de Ângeles. Qual é a recomendação, nosso programa de bem-estar para o estresse? É possível eliminar o estresse? É possível. Nós passaremos por situações estressantes? Muito provavelmente. Mas a grande ideia aqui é como nós vamos conviver com ele. Nós podemos amenizar as situações estressantes? Um exemplo, é possível eu não mais me estressar no trânsito? Vamos com coisas básicas. É possível? Olha, a partir de hoje eu decidi não me estressar mais com o trânsito. Porque quando o sinal vermelho, vejam, pode parecer uma coisa muito simplesinha, né? Mas isso pode causar uma série de danos e consequências gravosas. Quando o semáforo abre, conte 1 segundo, 2 segundos no teu relógio, você vai ouvir uma buzina. Não é isso? Vai ouvir. Eu posso ter duas atitudes. Tocou a buzina, eu sigo, a vida segue, não é mesmo? Ou como muitas pessoas fazem, algumas viram-se e projetam o quê? Impropérios para o camarada que buzinou. Isso pode levar a quê, pessoal? Uma série de coisas, né? Homicídios, enfim, né? Lesões corporais, enfim, uma série de complicações. Então vejam, a gente coloca, mas estresse é impossível, vou me estressar sempre. Não, depende de nós. É claro que algumas situações graves, muito provavelmente nós passaremos ainda pelo estresse, porque nós estamos na infância espiritual. Passaremos por isso, mas é a maneira que nós vamos encarar isso. Portanto, Joana de Ângeles diz que nós devemos primeiro nos liberar dos pensamentos morbosos, os pensamentos doentios, negativos. Isso vai dar errado, se me falar isso eu já vou revidar agora, né? Ainda a gente leva todo o processo, o pensamento negativo, já planejando a situação, projetando, se ele falar isso eu já falo isso, eu não vou levar para casa. A gente vive nessa situação de extrema atenção e estresse também. Evitar transferir os teus conflitos para os outros, justificando suas mazelas e apontando nos demais. Por que isso, pessoal? É claro que o título do livro de Joana de Ângeles já diz: atitudes renovadas, ou renovando as atitudes. Porque se eu tenho mazelas, é muito fácil de identificar. Eu vou tentar justificá-las? Não devo fazer. Estou me enganando.
e vou continuar com o mesmo problema. Ou ainda, eu só consigo me projetar ou projetar as minhas imperfeições no próximo e acusá-lo. Isso vai me levar à irritação e também ao estresse. E sempre, pessoal, a psicoterapia do Evangelho de Jesus. Amar ao próximo, né? Colocando esse preceito de amar ao próximo ao mesmo patamar de amar a Deus. Praticar a caridade, o lema da doutrina espírita, trazendo lá do Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, a caridade tendo benevolência para com todos, perdão de todas as ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Basta isso. Viveremos menos estressados? Sim. Mesmo diante da nossa sociedade? Sim. Que tenhamos uma atitude de vida simples. Será que nós precisamos de todos esses estímulos que hoje nós estamos submetidos? A velocidade das coisas? É um grande questionamento que nós devemos fazer sobre a nossa vida, porque isso nos leva à ansiedade e ao estresse. Internet lenta, é isso? Resposta do aplicativo de conversa que tem os 2 tracinhos azuis e não foi respondido em 2 minutos. Tudo isso a gente... Veja, e são coisas que se não... foge à nossa racionalidade, não é? Se a gente pegar, mas o que isso vai alterar a minha vida? O que é mais importante para mim? Será que eu reencarnei aqui para viver essa vida superficial, que a cada ano as coisas se renovam, mudam-se redes sociais, mudam-se maneira de comunicação, como as pessoas se relacionam? Até, pessoal, na música, eu faço até uma brincadeira, você seguir uma banda, né? Tem a banda, hoje, pessoal, que banda? Tudo muito rápido, é um verão, né? Então, veja, aí a gente fica sempre esperando novo, a gente se frustra, se estressa. Então a gente precisa realmente recordar o que é fundamental e o que é essencial na nossa vida. Essa é a grande psicoterapia do Evangelho de Jesus, quando ele dizia que nós devíamos sim procurar juntar tesouros imperecíveis, imateriais, que a ferrugem não irá corroer. Quando você for chamado, ou quando nós formos chamados de volta à pátria espiritual, que patrimônio nós vamos apresentar a nosso favor? Portanto, eu deixo uma mensagem para reflexão da mesma obra de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte, uma frase de extrema profundidade: conforme te vejas e te conduzas, assim viverás. Que fiquemos com essa frase para a reflexão das nossas vidas. Como nós estamos conduzindo-a? Será que vale todo o esforço que nós estamos empregando, a nossa energia, para coisas que não têm realmente um valor imperecível, como o Mestre Jesus? Será que o trabalho em favor do próximo realmente é importante? Eu vou citar aqui um caso só para fechar, Magda, se você me permite. Eu conversava com uma senhora e ela me contava sobre a história do pai dela. Eu fiquei realmente emocionado com essa situação. Ela dizia que o pai dela, de uma cidade aqui do interior de Pernambuco, que ele era político e tal, mas ele ajudava as pessoas assim, uma vida incrível. E assim, ela achava estranho, porque assim, por ele ter uma posição política e tal, eles viviam quase que sempre também em muita dificuldade. E aí um dia ele acabou ficando muito doente, velhinho, foi trazido para a casa dela, desencarnou, ficou 10 anos sob uma cama, e ele desencarnou, e aí fizeram o enterro dele na cidade de origem. Quando foi feito o velório e anunciaram, ela disse que não sabe de onde veio tanta gente, e ela ficou sabendo de cada história, pessoas que vieram, descobriram que ele desencarnou, vieram para agradecer, uma senhora porque dizia que ela não tinha, ela queria muito se casar, e não tinha o vestido, ele comprou o vestido, pessoas que ele ajudou e tal. Ela falou assim, olha, meu pai não deixou nada, ele morreu assim, de favor dos filhos. Aí eu perguntei a ela, seu pai não deixou nada mesmo? Você tem certeza disso? Ele te deixou o maior tesouro da vida dele, que foi a devotação em favor do próximo, o devotamento que ele teve. Esse realmente
ele não é que ele saiu da terra sem nada, ele saiu muito rico das experiências que ele teve, porque ele poderia amealhar uma série de patrimônio material, mas deixaria aqui, ele não ia levar isso. Ele levou o que essencialmente, o que fundamentalmente ele precisaria para a sua evolução enquanto ser espiritual. Que nós possamos fazer essa reflexão da maneira que nós nos enxergamos e nos conduzimos. Nós viveremos aqui no mundo físico e também no mundo espiritual. Que tipo de vida queremos? Eu agradeço a atenção de todos, as vibrações amorosas e votos de muita paz.